Você já deve ter ouvido falar que todos nós temos uma polaridade feminina e uma masculina dentro da gente, que é como se elas tivessem que dançar entre nós, o princípio feminino, masculino, yin, yang, abertura, fechamento. Como que a gente faz para dialogar com esses opostos que habitam a gente, tanto na esfera psíquica, na esfera emocional e na esfera social, inclusive, né? Enquanto energias, não necessariamente ligado a uma questão estrita de gênero biológico, né. E a gente vê muito hoje em dia trabalhos ligados ao sagrado feminino, a um retomar a sacralidade dessa energia, dessa força, muito bonitos, né. Então a gente vê que a mulherada já avançou bastante nesse quesito, né, já traz grandes contribuições tanto para o público feminino quanto masculino, e às vezes a gente esquece de como que a gente pode reestruturar e olhar com profundidade, sem os clichês que a gente já está acostumado, para a ideia de um princípio masculino, né? De essa outra polaridade que traz essencialmente uma estrutura, ela traz uma capacidade de decisão, de resolução, uma energia de ação que se faz tão necessário justamente para atender as expectativas e os desejos do feminino que habita em nós também. Então, esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos onde eu vou destrinchar esse tópico do princípio masculino a partir da minha perspectiva. E a gente vai começar com o seguinte tema: a estrutura psíquica gerada pelo pai. A estrutura do pai. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional e trago aqui conteúdos de assuntos que eu acho relevantes, pertinentes. Já trouxe assuntos da constelação dos orixás, tenho 7 passos de Oxóssi, tem um vídeo para cada orixá. Trago assuntos sobre captação psíquica e apometria, os fragmentos de consciência de vidas passadas. A série das 10 personalidades também está no meu canal. Então fica aqui o meu humilde pedido de troca de energia de você que está assistindo esse vídeo, deixar pelo menos o like. Se você tiver alguma questão que você quer trazer, deixa aqui nos comentários, escreve alguma coisa que eu vou estar respondendo ou vou estar pelo menos visualizando, né? A gente estabelece um diálogo ali. E se você quiser, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Na descrição tem o link de acesso para a comunidade Espiritualidade Consciente, que é onde eu divulgo esses vídeos em primeira mão, onde você vai ter acesso premium a todos os conteúdos desse canal e outros conteúdos extras que eu não trago necessariamente aqui. Inclusive lá, abri uma enquete lá, o povo esperando, o que que o Matheus vai fazer? E sugeriram e surgiu a ideia de trabalhar o princípio de Obá. E o legal do princípio de Obá é que dá para eu trabalhar junto com o teatro e a arte da presença. Então tem coisa sobre isso sendo planejada, fique atento. E você vai saber de primeira mão se você estiver dentro da comunidade Espiritualidade Consciente, link aqui embaixo. Vamos falar então sobre essa estrutura do pai. Não necessariamente é a sua figura paterna, necessariamente que vai definir ela 100%. O que que acontece? Primeira percepção, de uma forma mais holística, mais espiritual. O pai, tanto o pai quanto a mãe, são como se fossem os primeiros portais de acesso que permitem que uma consciência, você lá no espiritual, com todas as suas questões ainda, a dificuldade do processo de evoluir, precisa transmutar um monte de coisa, né? Você é uma mente, um espírito, uma energia. Aí você é oferecido um corpo físico, alimentado por Gaia, alimentado por essa energia feminina da Terra, e o masculino, um mental, acopla nisso, e aí a gente tem essa confluência desse ser, né? Que é você encarnado aqui lidando com as suas questões internas nessa loucura que é a nossa vida. E as primeiras figuras que aparecem como referência, seja pela presença ou seja pela ausência, porque a ausência dessas figuras também interfere no nosso psiquismo, são as figuras paternas. É como uma base essencial, uma estrutura que se forma de algum modelo dentro da sua mente inconsciente a partir das referências ou faltas de referências que você vai tendo ao longo da vida. E o meu trabalho parte de uma premissa básica. Os
pais que você tem biológicos, eles são os pais necessários para despertar aquilo que você precisa trabalhar. Não são necessariamente os pais melhores, os pais mais amorosos, os pais mais bondosos. A gente sabe o quanto a relação, e ainda mais aqui no Brasil, relação de pai e filho, mãe e filha, né? A quantidade de abandonos parentais que a gente tem é enorme. Então, é um assunto que a gente fala, mas não esquece da realidade. Inclusive, essa tendência social gera na gente algumas tendências, alguns padrões. Inclusive, é um grande sinal da nossa dificuldade de muitas vezes dizer não, de lidar com esses princípios de realização. Então, uma coisa meio que leva a outra, mas eu não vou entrar tanto em detalhe aqui nessa configuração de sociedade a partir dessa ausência do masculino. Inclusive, daria um bom tema de vídeo. Se você quiser aqui, eu posso discorrer mais sobre isso. Me fala nos comentários se você quer ouvir um pouco mais sobre isso. Mas a questão é, você vai ter o pai e a mãe que são necessários para despertar as questões íntimas, as feridas que o seu ser carrega e que precisam ser transmutadas, né? Uma dor de abandono, uma dor de rejeição. Então, eles são espiritualmente, inicialmente, e não precisam necessariamente ser mais do que isso, os primeiros portais para você entrar em contato com as suas necessidades internas, o que você veio para trabalhar, para transmutar. Por isso que trabalhar família é tão importante, porque muitas vezes as feridas que você compartilha internamente, elas ressoam diretamente com as feridas da sua mãe, com as feridas do seu pai. E essa estrutura do pai, ela vem inconscientemente trazendo uma perspectiva de justamente uma estrutura no sentido de base, no sentido de acolhimento, de proteção, de fechamento, né? Uma energia de determinação, determinação no sentido de determinar algo. E muitas vezes a ausência dessa figura ou essa relação faz com que a gente gere muita insegurança, né? A nossa perspectiva diante da figura paterna, se a gente vê que as nossas expectativas não estão sendo correspondidas, ou a gente acha que não está suprindo as expectativas do pai para tentar ser aceito, para querer ser amado, que é a base, a essência de toda criança, todo comportamento que ela faz, é a partir do momento que ela percebe que o espontâneo dela, o natural dela, não necessariamente vai fazer ela receber o amor que ela quer, ela vai criando comportamentos a partir do que ela percebe do pai para justamente tentar suprir ou buscar agradar ou, ou puxar a atenção dessa figura. Igualmente com a mãe, né? Mas com as suas especificidades, né? Nesse sentido. Então, naturalmente, a presença ou ausência dessa figura já vai estruturar em você a sua forma de agir, a sua forma de decidir. Ele fala muito, né? A forma com que você visualiza o pai é muito da forma com que a sua mente encara a realidade, o princípio mental. Por isso que a gente fala do princípio masculino enquanto uma polaridade, né? Que se manifesta num papel social. E claro, entendendo que diferentes sociedades às vezes atribuem diferentes valores a esse valores no sentido de valorizar um mais que o outro, de botar cada um em um lugar um pouco diferente. Então, olhar o contexto social nesse sentido, eu estou partindo de uma perspectiva de um povo brasileiro com um caráter específico, com uma situação social muito específica que gera padrões muito recorrentes, muito frequentes. Justamente porque eu entendo enquanto a necessidade de falar disso, né? E de também trabalhar sobre essas questões de abandono parental que a gente recebe em consultório e é muito frequente, porque é um adoecimento coletivo. É um sintoma da gente, enquanto sociedade, que a gente está adoecido nisso. O quanto que a nossa mente ela não consegue sustentar responsabilidades. Cada vez mais a gente tem dificuldade de lidar com múltiplas tarefas, com múltiplas responsabilidades que a vida nos traz. A gente tem dificuldade de estruturar caminhos, de se defender diante das outras pessoas. A gente se torna muito permissivo ao abuso. A gente se confunde muito nas relações de vínculos, falta um pouco de limites. A gente tem dificuldade de estabelecer limites para o outro. Isso é uma tendência de certa forma, muito comum na nossa vida enquanto brasileiros.
Isso é um reflexo desse princípio masculino adoecido que a gente vai buscar aprofundar um pouco nesses próximos vídeos. Por hoje, entenda que a estrutura, a forma com que você lidou ou viveu ou com a ausência dessa figura paterna determina diretamente no seu eu de agora como que você lida com a sua mente, com o seu princípio mental. Comece a refletir um pouco sobre isso. Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.